E falando de fake news, a gente não pode deixar de citar o Bolsonaro, né? E os bolsonaristas. Primeiro de tudo, eu queria entender, porque para mim, na minha concepção, o bolsonarismo ele ainda é um movimento, obviamente, que tem a sua influência política hoje, mas eu acredito que ele vai morrer, felizmente, se tudo der certo, em alguns anos. Já, por exemplo, o lulismo, não necessariamente como movimento, mas sim como ideologia, como um varguismo, assim, sabe? Um trabalhismo, eu acho que ele vai viver mais. Você vê que o bolsonarismo não está com os dias contados ou você acredita que ele vai sustentar ao longo dos anos? Olha, eu acho difícil fazer uma previsão sobre isso. É difícil. E eu acho que o bolsonarismo, de alguma forma, se conecta com sentimentos muito profundos Sim. que existem na sociedade brasileira Muito ao longo da irracional, história. E com algumas, sei lá, pulsões reacionárias que sempre existiram, mas que também têm ganhado uma sobrevida no mundo todo, né? Quando a gente pensa no fenômeno das novas direitas. O que você acha do termo extrema-direita? Eu acho adequado. É adequado, legal. Muitos adequado. liberais tendem a rechaçar essa terminologia. Pô, se alguém que defende torturador não é de extrema alguma coisa... Extremo a gente tem que concordar que é. E aí, se você vai ver os valores, né? É o que está mais ligado à direita, faz sentido. Sim. Agora, um ponto que eu sei que muita gente reclama é que é mais fácil empurrar pessoas para a extrema-direita do que para a extrema-esquerda no Brasil. Isso é verdade. E aí eu concordo. Eu acho que no debate público a gente tem um viés que acaba sendo mais pesado com a direita do que com a esquerda. Por exemplo, se o ministro do Bolsonaro tivesse a postura que o Flávio Dino teve hoje com o Google, o mundo teria vindo abaixo. Com certeza, porque porque é um autoritarismo atroz você querer enquadrar uma empresa privada que se posicionou sobre o projeto de lei que afeta a própria atividade dela. Sim. Isso não faz nenhum sentido. Faz parte da... A democracia liberal é um regime que não é composto exclusivamente pelas esferas do Estado. Sim. A participação da sociedade... Tem esfera privada, né? Exato. A sociedade pulsante, ativa, é elemento fundamental de uma democracia. Não existe democracia liberal sem indivíduos, associações, empresas tendo liberdade de participar do debate público e de se posicionar e de se articular, inclusive do ponto de vista econômico, em função das... E isso, veja, não é uma novidade que eu estou falando. Sim. Todos os debates existem lobby pesado de todas as partes envolvidas para qualquer debate no Congresso Nacional. E isso faz parte do jogo. A política é isso, né? Isso faz parte do jogo. Mas quando você limita uma parte de exercer o seu direito... Exato. Sim. E veja, o Google modifica a home dele lá com frequência. Sim, e muitos ativismos políticos aparecem lá. Durante o debate do marco civil da internet, o Google colocou a posição dele na home e isso não gerou nenhum tipo de, meu Deus, que atrocidade, o Google está divulgando uma posição. Por que isso agora virou uma questão? E aí é inevitável pensar, o governo criaria algum tipo de problema se o link lá fosse favorável ao PL. Então, os subterfúgios que o Flávio Dino e a militância governista está usando para dizer que não, a questão aí é sobre abuso de poder econômico, não é sobre nada disso. A questão é sobre a posição do Google. É que o governo não quer que uma empresa do porte da Google se coloque contra o projeto. E isso é autoritário, porque o governo tem que respeitar as posições das empresas e da sociedade.